Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas e também consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E vamos ao episódio de hoje, gente. Eu tô gravando isso aqui no dia 15 de novembro, né, que é o feriadão. E eu queria pedir desculpas pela minha voz, não sei se dá pra perceber que tá fanha, mas... aqui em Curitiba tá fazendo um calor muito intenso e eu não tô acostumado com calor. Cara, Curitiba tá fazendo 38 graus. A minha casa chega a 42, tá muito quente. E eu sou alérgico a pólen, a gente tá na primavera, então tá me afetando. E é engraçado que eu não tinha problemas com alergia a pólen desde 2017, desde 2019, antes da pandemia. Então não sei se pela pandemia eu fiquei muito tempo em casa, fiquei longe de sujeirinhas no ar e aí... baixei a minha resistência e agora tá... Eu tenho um monte de planta em casa, né? E Curitiba tem muita planta também. Ai, pegou feio. Mas vamos lá, minha voz tá meio esquisita, mas a gente pode seguir hoje. E vamos lá, gente. Hoje é um episódio muito especial. Faz tempo que eu tô querendo gravar. É porque ele tava tão simples que eu pensava assim, nossa, tá raso. Mas não, ele tá simples porque ele é simples e não é ciência espacial. Perdoar... pode parecer difícil, o processo é fácil. O difícil realmente é a ação de perdoar. Então o tema de hoje é isso. É o perdão ao seu ou à sua ex-namorada, seu ex-namorado. Eu sei que eu incentivo muito vocês a fazer uma lista de defeitos, né, do seu ex para facilitar o processo de desapego, de cura. Mas isso não significa que, né, o seu ex ou sua ex seja uma pessoa ruim. Ela é apenas uma pessoa imperfeita. É imperfeita para você. A intenção de fazer a lista de defeitos é você lembrar que ela é imperfeita para você, mas não que essa pessoa não mereça perdão, tá? Então é importante que nós saibamos perdoar aquele que nos tem ofendido, para que possamos seguir nossas vidas com o coração leve e saudável. Eu usei esse trechinho do Pai Nosso por um motivo especial, daqui a pouco vocês vão entender. Então o objetivo hoje é a gente falar sobre situações difíceis que vivemos com nossos ex-namorados ou ex-namoradas que nos levam a carregar muita mágoa e até ódio. Eu sei porque eu já passei por isso. Às vezes a gente sente um ódio incontrolável e pode ficar com a gente a vida inteira. A gente pode colecionar esse ódio, seja por termos levado um fora ou por ter dado um fora em alguém que nos feriu de alguma forma, né? Mas tudo tem limite. A gente não precisa odiar ou sentir rancor de quem nos feriu a vida toda, tá? Então hoje eu vou te ensinar a perdoar sem ser trouxa. Porque dá a impressão, às vezes a gente sente que se eu perdoar tô sendo trouxa, tô permitindo que uma pessoa me ofenda. Não é nada disso, é muito diferente. Então vamos nessa, hoje a gente vai falar sobre perdoar ex-namorados. E lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários aqui no TikTok, né, que é a minha rede principal, e também no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio, repetindo, @edu.baggio, B-A-G-G-I-O. E vamos lá, gente, vamos aqui ao assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre... Eu vou apresentar rapidamente as minhas histórias amorosas que me machucaram e que eu consegui perdoar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre por que você deve perdoar, como você deve perdoar. Falar também sobre pessoas que não conseguem perdoar, o que acontece contigo que você não consegue perdoar, porque às vezes eu sei que não é fácil, tá tudo bem. E finalmente, como que eu perdoei as minhas ex, tá? Então, para começar, eu queria falar sobre uma pessoa bem importante, que é o seguinte, gente, eu não sou um cara muito religioso, aliás, não sou nada religioso, não tenho nenhuma religião, e se eu fosse seguir uma religião, eu seguiria o hinduísmo, que é a religião de Mahatma Gandhi, que vem lá da Índia. É uma religião que fala muito sobre a conexão entre o ser humano e a natureza, porque nós não estamos acima da natureza, porque nós fazemos parte dela. Eu acho que falta equilíbrio entre ser humano e natureza, e eu gosto muito da forma como o hinduísmo vê o corpo do ser humano, vê o espírito do ser humano, e como que os rituais hindus conectam a gente à nossa natureza, tá? Enfim, não tô defendendo aqui hinduísmo, não tô dizendo que eu vou seguir essa religião, é apenas uma religião que, de todas as que existem, é que eu acho mais interessante, né? Mas tem uma pessoa que eu gosto muito, chamada Jesus de Nazaré, ou Yeshua de Nazaré. E assim, gente, eu não acredito que Jesus seja um Cristo, eu não acredito que ele seja uma pessoa que, veio, filho de Deus, e surgiu na Terra, e um dia ele subiu aos céus, e hoje ele é, sabe... Isso pra mim, a história da Bíblia é uma história até complicada, porque a Bíblia foi muito manipulada ao longo dos anos, e às vezes Jesus é usado mais como uma ferramenta política do que como uma ferramenta espiritual. Mas Jesus de Nazaré foi o ser humano que existiu, é o Jesus que a gente conhece. E, esse cara não é grande à toa. Ele define
o mundo hoje, principalmente o mundo ocidental. Ele é a figura religiosa mais respeitada e mais conhecida em todo o mundo, né? E o cara não é famoso e adorado há 2000 anos à toa, né? Ele define o nosso calendário, ele define o nosso vocabulário, ele define muitas das tradições brasileiras, né? O Brasil é um país majoritariamente cristão, mas não é a única religião que nós temos aqui. E, cara, todas as religiões pregam perdão de alguma forma, mas a pessoa mais conhecida nesse planeta a respeito de perdão é Jesus Cristo. Jesus dizia pra gente amar os outros como a nós mesmos e sempre incentivou o perdão. E um cara que chegou a ser crucificado pelo Império Romano pelo crime de desafiar o Império Romano e ainda assim perdoar os seus inimigos, pois eles não sabiam o que estavam fazendo, é um cara muito foda. É muito difícil perdoar alguém que te prega numa cruz. Então, Jesus sabia muito sobre perdão. Acho que a gente pode puxar um pouquinho disso aqui pra gente poder saber perdoar nossos ex, porque realmente é um dos perdões mais difíceis da gente conseguir dar, né? Muito bem, depois dessa introdução chocante da minha parte, acho que é a primeira vez que eu trago um assunto polêmico aqui pro podcast. Relacionamento é coisa séria, mas vamos lá. Então, assim, por que eu acredito muito nisso? Eu queria essa introdução mais pesada. Porque perdoar não é fácil. E é por isso que Cristo falava tanto disso, né? Jesus tinha um motivo para falar tanto do perdão, porque não é fácil. E bom, eu tenho 4 histórias de ex-namoradas que eu aprendi a perdoar, tá? E eu vou contar rapidamente essas histórias, porque eu já contei essa história em outros podcasts e em outros episódios aqui do podcast e até em alguns vídeos, mas rapidamente para quem tá me conhecendo hoje, né? A primeira história que eu tenho é quando eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos, e uma namorada minha terminou comigo na véspera do meu aniversário. Porra, eu podia ter esperado um pouquinho mais, ou ter terminado antes. Mas foi uma coincidência de fatos. O aniversário da mãe dela era dia 12 de dezembro, o meu é dia 14 de dezembro. Aí a festa de aniversário da mãe dela caiu na sexta-feira, dia 13 de dezembro. Eu fui convidado para ir na festa. E no final da festa, umas 11 e pouco da noite, essa minha namorada na época me chamou pra conversar e falou: olha, eu não quero mais namorar contigo. Falei, beleza, tá. Aceitei bem na boa na época, eu lembro. Foi tranquilo. Mas aí quando eu saí da casa dela, virou meia-noite e era meu aniversário. E foi bem desconfortável. Então, enfim, já vou te dizer como que eu cheguei ao perdão dessa história. Depois eu tive uma outra namorada, uma outra companheira que chegou até a viver comigo um tempo. E a nossa história terminou com agressão física. Ela teve um surto um dia, teve uma crise muito intensa e ela me encheu de porrada. Eu conto essa história num podcast aqui sobre minha história de agressão física. Aprendi a perdoá-la também, hoje estou super de boa com isso. Ela teve uma terceira namorada minha que ficou comigo por 2 meses. No segundo mês eu descobri que ela queria, na verdade, ter um relacionamento aberto. Eu fiquei bem chateado, porque ela podia ter me falado no começo, eu nem teria entrado no relacionamento com ela. Ela demorou pra falar, mas eu também machuquei muito porque eu gerei muita expectativa nela. Ali eu reconheço bastante esse erro também, mas eu aprendi a perdoá-la. E por fim teve uma história em que, cara, eu cheguei a viajar pra outro estado pra conhecer uma menina. E muitas juras de amor, a gente querendo namorar, aquela coisa toda tal, mas por falhas de comunicação... e por falhas talvez de sintonia e até de baixa autoestima da parte dela, a gente se desconectou completamente. E uma semana depois ela ter me dado um presente maravilhoso, e a gente ter falado sobre namoro, e ela chegou a comprar passagem pra vir aqui pra minha cidade pra ficar comigo também. Ela ia passar uma semana aqui comigo, ela terminou comigo exatamente uma semana depois de me dar um dos presentes mais lindos que eu já ganhei de uma namorada. E... estou no processo de perdão, então acho que é importante falar sobre isso. No final desse episódio eu vou contar pra vocês como que eu perdoei cada uma dessas histórias, que acho que vai ajudar vocês a perdoarem também as histórias de vocês. Então segura até o final que eu vou contar pra vocês. Então o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui é o porquê que a gente tem que perdoar. Só porque Jesus falou? Jesus chegou aqui, um dia nasceu de Maria e José, andou pela terra, né, liderou seus apóstolos, liderou os judeus e se levantarem contra o Império Romano, e aí foi crucificado, se fudeu, e aí? Né? Mas por que a gente tem que perdoar? Né? Porque Jesus já dizia, é o único caminho para ser plenamente feliz com o nosso passado e com o nosso presente e também com o nosso futuro. Então se você se perguntar por que você tem que perdoar, porque é o único caminho para ser feliz. Quem tem ódio, angústia, rancor, mágoa, desprezo no coração, não consegue ser feliz plenamente. Ou não consegue encontrar paz, não consegue encontrar sossego. E a mágoa, ela nos aprisiona. Não estou dizendo aqui que é errado você sentir mágoa, não estou dizendo aqui que você não possa
ser infeliz porque alguém te magoou. E tudo bem se você não consegue perdoar, você não vai pro inferno por causa disso. Ninguém tá te crucificando por isso. Mas é importante que, se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir também, ninguém vai te julgar. Tá? A gente sabe que é difícil. E tá tudo bem. Tô dizendo aqui porque você deveria. E não que você deveria com certeza. Mas se for possível, vai ser muito bom pra você. Não tô falando nem por mim, tá? Segundo motivo, porque é um gesto que poucos conseguem. O poder de perdoar é pra poucos. E eu confesso, eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu perdoei essas 4 ex-namoradas, mas tem muita coisa que eu não consigo perdoar. Tem professores que me fizeram muito mal, vários diretores de colégio, porque eu ia muito mal no colégio quando eu era pequeno, e alguns diretores e professores chegaram a perguntar assim pra mim: Edu, por acaso você quer ser lixeiro algum dia? Eu falo: nossa, por que você pergunta isso? Não, porque você é um burro, você só tira nota baixa, só lixeiro tem futuro. Você só vai ter um futuro como lixeiro. Porra, eu escutava isso com 8, 9 anos. Essa galera ainda tem dificuldade de perdoar. Tem bastante dificuldade. E algumas coisas na minha família também, acho que ainda estão meio atravessadas, mas tá tudo bem, não é o papo de hoje. Então, perdoar é pra poucos. Mas pelo menos as ex-namoradas e muitos amigos meus eu consegui perdoar, tá? Terceiro motivo é libertador, tá? Lembre-se sempre que você guardar esse rancor vai te aprisionar por muito tempo. Perdoar seus ex-namorados e ex-namoradas te ajuda no processo de cura. Enquanto você estiver guardando aquele sentimento, você não está curado. Você só está curado quando você é indiferente ao seu ex ou à sua ex. O que é ser indiferente? Você não está nem aí se ele está bem ou mal. Você não está nem aí se ele está namorando ou não está namorando. Se ele está do teu lado. Ele é uma pessoa indiferente, né? A única coisa que você quer saber dela é se um dia ela vier a falecer, que vai ser muito triste. Mas você não precisa saber de nada. É muito bom quando você se sente realmente curado, quando você pensa assim: eu já não me importo mais com a minha ex. Pô, isso é do caralho, né? Outra coisa, você tira a raiva e a angústia do seu coração. Você não permite mais que outra pessoa tenha controle sobre o que você sente. Então, quando você ainda sente mágoa pra uma pessoa, aquela pessoa te causou um mal e ela tem certo controle sobre você, porque você ainda permite que aquela ofensa que veio no passado ainda haja sobre o seu espírito. Isso não é bom, né? Perdoar traz paz de espírito, como eu falei agora há pouco. Perdoar é melhor do que se vingar, é mais um motivo. Cara, vingança é um prato que se come frio, e a melhor vingança, eu sempre digo aqui, vocês que conhecem o podcast já sabem, a melhor vingança é viver bem, né? E perdoar também vai te levar como pessoa, tá? Pessoas que sabem perdoar estão um nível acima porque elas encontram paz. E quem tem paz pensa melhor. Quem pensa melhor vive melhor, né? Perdoar te liberta para próximos relacionamentos. Quem entra no relacionamento ainda sem ter perdoado o seu ex vai ter problemas. Você vai levar traumas, você vai levar mágoas para o seu novo relacionamento, e teu atual parceiro ou parceira vai sentir isso na pele, tá? Então, se você quer se relacionar bem, perdoe antes de seguir. Dá pra amar sem ter perdoado? Lógico que dá, gente. Até eu já entrei em relacionamentos sem ter perdoado. Eu não sou perfeito, eu não sei perdoar, eu não sou Jesus. Mas liberta bastante, ajuda, tá? Perdoar também tira você do papel de vítima. A gente fica: pô, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim. Tudo bem, eu sei que foi foda, mas dá pra você sair dessa, tá? Outra coisa, é importante você perdoar porque você também espera que te perdoem pelos seus erros. Quem que não espera perdão? Não sei se você tenha cometido um erro muito grave. Tem pessoas que, né, tem criminosos que fizeram crimes hediondos que não querem perdão, até entendo a cabeça deles. Mas todo mundo também quer ser perdoado. Então, se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Acho que tem que rolar uma certa reciprocidade aqui, né? E também você tem que perdoar porque é difícil pra caralho. É muito difícil perdoar. Jesus conseguia, muitas pessoas conseguem perdoar tudo. Eu não consigo perdoar tudo. Então é muito difícil. E eu gosto de desafio. E eu acho que é importante a gente perdoar de coração verdadeiro, certo? Então vamos lá, Edu, então me ensina como é que eu posso perdoar. Esse caminho aqui é clássico, não foi eu que inventei. Isso aqui tá na Bíblia, isso aqui tá nos livros hindus, tá nos livros budistas, tá nos livros judaicos. Toda religião ensina a perdoar, é só você botar em prática. Mas vamos resumir aqui de uma forma mais psicológica, prática e moderna e descontraída, porque afinal isso aqui é um podcast, né? Primeiro ponto, aceite que te machucaram. Não negue o dolo, não negue a dor, aceite. Pô, essa pessoa me machucou porque terminou na véspera do meu aniversário. Meu aniversário foi bem triste. Essa pessoa me bateu, essa pessoa entrou num relacionamento comigo, né, querendo outra. Essa pessoa terminou comigo pouco depois da gente começar a namorar. Então aceite, isso me machucou. Não gostei. Foi palha, foi tosco, foi idiota, foi cretino, foi covarde, foi maldade, foi baixo, foi cretino, foi má índole, foi falta de caráter. Mas eu também já fiz tudo isso, eu já machuquei muita gente. Então assim, eu aceito que me machucaram. É importante que você aceite que isso te machucou, que isso doeu, que isso te fez mal, tá? Então aceite. É importante. Você tem que ter consciência de que te machucaram pra entender o que tá acontecendo,
tá? Então, primeira coisa para perdoar, aceite que te machucaram. Segundo, entenda como te machucaram. Tipo, machucaram por palavras, te ofenderam a sua família, falaram grosserias, falaram sincericídios, falaram coisas terríveis, né? Enfim, gritaram com você. Ou foram ações, uma traição sexual ou uma traição moral. Foi por meio de mentiras, é horrível quando mentem pra gente, né? Isso é uma coisa que machuca bastante, que é difícil de perdoar. Agressões físicas e ou psicológicas, né? Alguém te fez um burnout, alguém te fez um love bombing, alguém te fez um future faking, alguém abusou de você, te enganou, te manipulou. E acho que por último que a gente poderia citar aqui para relacionamentos é o tal do ghosting, quando a pessoa desaparece, ou te ignora, ou te dá um tratamento de silêncio que é horrível. Então tudo isso pode ser perdoar, são coisas que te machucam. Então entenda que, aceite que te machucaram e entenda como te machucaram. Quanto melhor você entender o problema, lembre-se, eu sou muito a favor da ruminação pra gente poder racionalizar a dor e entender exatamente o que aconteceu. Quando a gente tem a arquitetura da sua mágoa, a gente consegue perdoar mais fácil, tá? Então entenda bem o que rolou contigo. Se você não entende bem, você não vai conseguir perdoar, tá? Terceiro, entenda o porquê te machucaram. Então por que essa pessoa fez isso com você? Por que ela terminou no dia do teu aniversário? Por que ela te bateu? Se você entender o porquê e você se colocar como um cientista, um pesquisador, um curioso, e não levar isso para o lado pessoal, mas entender como uma pessoa que pesquisa, que quer entender como uma pessoa curiosa, entender, nossa, por que essa pessoa me machucou? Fica muito mais fácil de perdoar, tá? Fica muito mais fácil. Então tenta entender por que fizeram isso com você. E cada um tem o seu caso, uma traição sexual. A pessoa me traiu porque ela realmente gosta de variedade. Então seria melhor que ela estivesse num relacionamento aberto. Ou ela mentiu pra mim, a pessoa mente porque, sei lá, de repente ela não tava se sentindo confortável de falar a verdade pra mim. Ou simplesmente que ela é uma mentirosa compulsiva e quis me manipular. É manipuladora porque sofreu na infância. Ela fez uma agressão física comigo porque ela sofre de alguma condição psicológica que a afeta. Ela fez um ghosting comigo, ou o cara sumiu e não terminou comigo, simplesmente desapareceu, me bloqueou no WhatsApp e no Instagram porque é uma pessoa que nunca teve coragem de se manifestar e dizer o que estava sentindo. Pode acontecer. Então entenda o porquê que fizeram isso com você, tá? Mas não pro lado pessoal. Entenda como um pesquisador, um curioso, tá? Nossa, por que isso aconteceu, né? Exerça essa curiosidade. Outra coisa é compreenda como que isso te afetou e por que te afetou, né? Quais são os pontos fracos ou mal trabalhados em você que foram atingidos. Então por que tomar um fora na véspera de aniversário é tão ruim? Porque nós temos a convenção de que aniversário é uma data feliz. Se você espera que uma namorada, uma pessoa que esteve contigo por 2 anos, vá ser um pouquinho mais gentil e mais delicada contigo, mas ela não foi, né? Então isso pra mim foi uma coisa que ficou mal trabalhada, né? Afetou meu ego porque meu aniversário é uma data muito importante pra mim. Ou sofreu uma agressão. Por que isso me afetou? Porque machucou e porque eu acho que ninguém tem que bater em ninguém, especialmente no relacionamento. Então entenda por que isso te machucou, tá? O que foi atingido? O que doeu? Aonde doeu? Por que doeu? Como doeu? Tá? Quando doeu? É muito importante. Outra coisa, aceite que as pessoas são imperfeitas. É uma forma de você perdoar, porque você também é imperfeito, tá? Não existe nenhum ser humano perfeito. Nem Jesus foi perfeito, gente. Ninguém na existência da humanidade foi perfeito. Ninguém. Então você também é imperfeito. Então aceite a sua imperfeição, tá? Outra coisa. Lembre-se que você também já magoou outras pessoas e talvez nem saiba, ou nem se lembre, ou simplesmente não dê a mínima. Talvez aquela sua ex-namorada que você deu um fora, achou que fez tudo certinho, você nem sabia, mas de repente ela estava num nível de paixão muito grande porque você criou expectativa nela, mas ela não comunicou para você essa expectativa, ela preferiu morrer calada e você nem sabe que você magoou. Então sabe que você também já magoou muitas pessoas, você espera perdão, né? E no final, sobre como perdoar é importante. Tenha empatia, entenda o que levou a outra pessoa a fazer o que fez com você, contra você e por fim esteja em paz com isso. Então por isso que eu sempre estimulo, as pessoas a lerem, estudarem sobre comunicação não violenta, sobre serem excelentes comunicadores, sobre saberem o que gostam, né, em relacionamentos, né? Estudem sobre relacionamento, porque a partir do momento que você sabe qual é a sua linguagem do amor, eu sou toque físico, eu sou serviço, eu sou tempo de qualidade, ou meu vínculo afetivo é ansioso, é seguro, é bagunçado, é evitativo, né? Quanto mais você se conhece, e quanto mais o seu parceiro conhece a si mesmo ou a si mesma, mais empatia você consegue ter e melhor você vai entender por que ela te fez alguma falta,
por algum motivo, né? Falta no sentido de alguma gravidade, alguma penalidade contigo. Então, quanto mais você se entende e entende o lado da outra pessoa, mais em paz você vai estar com isso, tá? Então, relembrando, como perdoar, aceite que te machucaram, entenda como te machucaram, entenda por que te machucaram, compreenda como isso te afetou e por que te afetou, aceite que as pessoas são imperfeitas, lembre-se que você também já magoou outras pessoas e, por fim, tenha empatia, entenda que levou a pessoa a fazer o que fez contra você. Perfeito? Outra coisa que é importante, então já falamos sobre por que perdoar, como perdoar. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como que isso pode ser processado. E uma coisa que é importante, né? Edu, eu não consigo perdoar. Né? Tem pessoas que não conseguem realmente. E aí, o que você faz? Né? Você tem um trauma, né? Um abuso, enfim. Quando você não consegue perdoar, e eu me incluo aqui, porque às vezes eu tenho dificuldade de perdoar também, é o seguinte. Então, traumas é um primeiro motivo que leva as pessoas a não conseguir perdoar. Então, os traumas, eles fazem com que a dor na nossa vida se torne crônica. Tá? Então, tudo... se você está com dor de cabeça, puxa pro trauma. Se você está com dor de estômago, puxa pro trauma. Se você sofreu um abalo no trabalho, puxa pro seu trauma. Então, o trauma ele é muito ingrato porque tudo cai nele. Né? Tudo entra nessa esfera. Então, assim, uma ótima forma de você trabalhar os seus traumas é com terapia, com leituras, com meditação, com mindfulness. Então, é importante que você reconheça esse seu trauma, leve para um profissional ou para qualquer tipo de terapia que seja importante para você. Cara, pode ser um livro de autoajuda, pode ser uma terapia psicanalítica, pode ser um coach. Cara, o que funcionar para você. Pode ser uma constelação, enfim, seja o que for, tá? Então é importante que você trabalhe esses traumas, porque enquanto você tiver esse trauma muito enraizado, tá? Ele vai te prender. E tudo bem também, que eu quero tranquilizar você, se você não conseguir se livrar de um trauma e não conseguir perdoar. Como eu falei, ninguém aqui vai ser crucificado porque não conseguiu perdoar. É difícil, eu não consigo perdoar tudo também. Eu gostaria de perdoar tudo, mas eu não vou conseguir. Então eu me incluo aqui nas pessoas que não conseguem perdoar tudo. Mas pelo menos ex-namoradas eu consigo. Eu tô falando aqui das minhas ex-namoradas, não tô falando de ex-ficantes. Teve muita gente que me machucou que eu não consigo perdoar também. Eu tô falando aqui num sentido mais amplo, né? Outra coisa, abusos muito profundos. Se você não consegue perdoar porque você sofreu um abuso, né, um estupro, um abuso sexual talvez menos grave que um estupro, você foi agredida na infância, ou enfim, tem várias formas de você sofrer um abuso muito profundo e que, cara, te deixa travado. Então, assim, uma dica que eu dou é procure outras vítimas do mesmo abuso. Elas podem te ajudar e muito a sair dessa. Tá? Porque você vai identificar pessoas que às vezes sofreram abusos muito piores que o seu e que conseguiram seguir em frente. Às vezes nós temos a impressão de que a nossa dor ela é maior que a dor de todo mundo. Isso não é bom, tá? Lógico, tem dores que são insuportáveis, por exemplo, perder um filho, né? Você perder um parente que não seja um filho. Eu sei que a maior dor que um ser humano pode sentir é a perda de um filho, isso ninguém tá aqui para discutir. Mas eu tenho uma prima, por exemplo, que perdeu um filho num acidente de carro. Até hoje ela não se curou e tá tudo bem. E quando ela vê alguém mal, ela sempre vem pra acolher a gente. Eu acho isso muito do caralho, porque ela sabe que a dor dela é muito maior que a nossa. E poder receber esse acolhimento é muito bom. Então é importante que você procure pessoas que sofreram o mesmo que você. Porque de repente você vai encontrar uma pessoa que passou por um abuso sexual, um abuso psicológico, um relacionamento tóxico ou abusivo, que já conseguiu encontrar um caminho. Tá? E por que aqui nesse episódio eu não tô sendo tão detalhista no como fazer? Porque eu acho que o perdão está no nível espiritual. Não existe muita receita de bolo aqui. Por isso que eu acho que a religião tem um papel tão fundamental na vida do ser humano. Tá? Ela é importante porque tem coisas que não são concretas. Eu acho que o perdão não é concreto. Então acho que realmente a fórmula é isso que eu falei até agora há pouco, né? Você ter esse caminho de ruminação, de arquitetura, de aceitar que te machucaram, entender como, de ser um curioso, de perfilar o seu ex, entender por que ele te bateu, por que as mentiras aconteceram, por que teve essa traição. Então quanto mais você entende o que levou, quanto mais você tem empatia, mais fácil é de perdoar. Mas quando chegar aqui na parte das minhas ex-namoradas e como eu consegui, talvez fique um pouco mais concreto a partir de exemplos, tá? Mas a receita é essa mesma. Outra coisa que é importante.
caso você não consiga perdoar, é você tomar alguns goles de fé. Eu sempre falo que fé não tem nada a ver com religião. Faz parte da religião, mas não é exclusiva a ela. Eu sou um cara de muita fé. Eu posso não acreditar em nada, eu sou mais na minha com relação à religião, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito na bondade, acredito no ser humano, acredito na natureza, acredito na força das religiões, acredito na força do altruísmo, que é o oposto do egoísmo, acredito na força da empatia, da gentileza, da comunicação não violenta, da gente estar em relacionamentos e se comunicar, ser vulnerável, tudo que eu falo nos meus episódios, isso tudo são goles de fé. Então você precisa ter gole de fé. Se você não consegue sozinho, vá para uma igreja, vá para uma religião, para algum culto, seja uma umbanda, seja o judaísmo, seja o que for. Se você está precisando de um gole de fé, vai te ajudar muito quando você não consegue perdoar. Que é impressionante. Você entra por exemplo, aqui em Curitiba tem uma mesquita, toda vez que eu entro lá eu sinto uma energia tão boa da fé daquelas pessoas, não tem como aquilo não te contagiar. Então, se está difícil de perdoar, busque religiões, busque a fé. Tá? Outra coisa que provavelmente vai te travar na hora do perdão, que é orgulho ou teimosia. Tá? Eu já me relacionei com muitas pessoas que tinham ódio mortal dos seus ex-namorados e ex-namoradas. Eu falava, por que você sente assim? Porque ele me fudeu com a vida, ele mentiu pra mim, ele me traiu, papapá. E eu sentia aquela energia me afetando. Tá? Assim como eu já entrei em relacionamento sem ter perdoado e percebi que eu também afetei outra pessoa. Então, às vezes por orgulho, por teimosia, não vou perdoar, porque se eu perdoar, eu vou passar por trouxa, que eu tô perdoando uma pessoa que me ofendeu. Isso não pode, o que essa pessoa fez é imperdoável. Olha, uma coisa importante aqui. Talvez você não consiga perdoar, mas não pense que perdoar significa que você vai conviver com essa pessoa, que ela vai ser sua amiga, que vocês vão ter que sair pra tomar chopp, tá? Sempre fala assim, eu perdoo as minhas ex-namoradas, mas por favor, a gente não precisa mais ser amigo, a gente não precisa ter um ao outro no Instagram, vaza da minha vida, mas tá perdoado. E se eu encontrar na rua, vou cumprimentar, beleza, tal. Pode até ser que um dia, quem sabe, a gente vire amigo. Eu não quero amizade, mas eu não sinto mais ódio delas. Entende? E eu sei que elas também não sentem mais nada disso de mim. Espero que não. Então, assim, por orgulho ou por teimosia, às vezes a gente não quer, porque dá a impressão que se a gente perdoar, a gente não vai dar importância à nossa dor. Mas você pode... E mesmo com o perdão, e por mais que o perdão ajude na cura, ele não vai ser a cura total, tá? Você pode perdoar e continuar sentindo dor, você pode perdoar e continuar sentindo saudade, você pode perdoar e ainda assim sentir a agressão que você sentiu. Mas por exemplo, você não tem mais aquele ódio contra a pessoa que vai te consumir. Então, às vezes, por orgulho, por teimosia, a gente não quer perdoar por besteira. Né? Que é o próximo item que eu tenho aqui, que é de não conseguir perdoar, que é o quê? Por ignorância ou cultura errada. Ex-bom é ex-morto. Errou, se fudeu. Eu percebo que tem muita gente, cara, muitos influenciadores na internet fazem um péssimo trabalho, na minha opinião, que ficam, como você se vingar do seu ex. Vai dar o troco agora. Então agora você vai sair com outra pessoa, vai manter o seu ex no seu Instagram, vai conseguir um novo namorado, vai tirar uma foto, botar no story só pro seu ex ver. Meu, pelo amor de Deus, vai pra puta que pariu. Isso é tudo menos cristão. É tudo menos cristão, cara. Sabe, você buscar vingança contra teu ex-namorado, pelo amor de Deus, cara, segue com a tua vida. Isso pra mim é uma cultura tão imbecil. Eu vou me vingar, eu quero que ela sinta a raiva que eu passei, agora eu vou fazer o mesmo, agora eu vou trair meu marido porque ele me traiu. Não, recua, cara, recua. Recua não, recua. Você não precisa fazer isso, isso é ignorância, é cultura errada. Se te ofenderam, beleza, que pena. Agora, se você comete um erro, porque outra pessoa errou com você, é aquela história. Olho por olho, dente por dente, vai deixar todo mundo cego e banguelo. Né? Pausa pra vocês refletirem aí. Então, não tem essa de ex-bom, ex-morto. E às vezes as pessoas não perdoam por ignorância ou por cultura errada, tá? Outro grande motivo para as pessoas não perdoarem: baixa autoestima. A pessoa tem uma fé tão pequena em si própria, ela tem um apreço tão pequeno por si mesmo ou por si mesma. Ela se acha feia, ela se acha insuficiente, ela acha que ela sempre erra, ela acha que ela machuca as pessoas. Que ela fala assim, não, eu fui machucado porque eu sou um bosta mesmo. Então eu mereço esse tipo de tratamento. E ninguém merece ser machucado nessa vida. Ninguém merece. Ninguém tem o direito de machucar também. Então muitas vezes por baixa autoestima você acaba não encontrando perdão. Tá? Acaba não conseguindo nem perdoar e nem ser perdoado. Então eu tenho um episódio aqui só sobre autoestima. Procure, acho que o episódio 8 ou 9, só sobre autoestima. Então às vezes e às vezes não é nem por maldade, tá, gente? Aliás, uma coisa muito importante antes de eu falar do próximo item às vezes você não consegue perdoar, não é porque você é uma pessoa má. Às vezes é só um pouco de falta de fé,
um pouco de falta de trabalho psicológico em cima de um trauma, um pouco de falta de abuso. Eu não quero que você se sinta mal porque você não consegue perdoar. Acabei de te dar aqui alguns caminhos, vou te dar mais um daqui a pouco. Mas tá tudo bem se você não consegue perdoar. Tá tudo bem mesmo, sabe? De repente já tem alguma coisa, um obstáculo. E a busca pela superação desse obstáculo e pra você conseguir chegar ao perdão é tudo que você precisa nessa vida pra ser uma pessoa melhor. Enfim, é um pensamento aí pra vocês refletirem. E por último aqui, a má influência de amigos e da família. Você fica assim, teus amigos, essa vagabunda ferrou com a tua vida, esse vagabundo, esse idiota, esse cretino, tua família também fica ali na tua orelha. Colegas de trabalho e tal, e você não consegue perdoar porque não te deixam perdoar. Então, foda-se o que os outros falam, o importante é você. Então, a vingança é um prato que se come frio, a melhor vingança é viver bem, então perdoe, se possível, tá bom? E vamos lá, como é que eu perdoei as minhas ex-namoradas? Acho que isso aqui vai ajudar vocês muito mais que tudo que eu falei até agora nesses 29 minutos, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. A namorada que terminou comigo na véspera do meu aniversário. Detalhe, sabe quantos anos ela tinha na época? 19. Eu tinha 21, 22, talvez, era um pouquinho mais velho que ela. Como é que vocês esperam que uma menina de 19 anos ou de 21 anos, que era a minha idade, tenha noção de tudo isso? Eu fui o primeiro namorado dela, sabe? De repente, na cabeça dela, por que eu a perdoei? Primeiro que faz muito tempo. Segundo, o tempo também ajuda, viu? No perdão. As coisas, o crime prescreve, né? Como a justiça fala. Mas eu a perdoei pelo seguinte motivo. Ela foi uma excelente namorada, cara. Puta que pariu. Que namorada boa, cara. Pensa num casal apaixonado, cara. Nós vivemos juntos por 2 anos. Ela foi extremamente querida. Ela é super fã de cinema, cara. É uma pessoa extraordinária. Hoje eu sei que ela tá super bem. De vez em quando eu recebo notícias dela por amigos e tal. Eu fico, pô, que massa que ela tá bem. Então, assim, nos 24 meses que a gente passou juntos, eu tive mais coisas boas do que ruins dela. Ela me ensinou muita coisa sobre amar, sobre ser mais tranquilo. Ela me ensinou a trabalhar minha ansiedade. Ela era extremamente carinhosa, ela era extremamente romântica, escrevia cartas de amor que eram lindíssimas, ela fazia surpresas que eram incríveis. Então assim, ela me fez muito mais bem do que mal. Ela só foi infeliz na escolha da data, sabe? Ela podia ter escolhido outra data, mas ela tinha 19 anos, gente. Quando a gente é moleque assim, moleca, a gente faz muita cagada e tá tudo bem. Talvez se eu tivesse a idade dela, a cabeça dela, tivesse tido a criação que ela teve, eu talvez tivesse feito o mesmo. Então tá tudo bem, sabe? É isso que eu penso. Eu faço um balanço e na média ela foi muito melhor pra mim do que me fez mal terminando na véspera do meu aniversário. E tá tudo bem, sabe? Com relação à agressão física, eu acho que tem pessoas que batem por maldade. Tem pessoas que batem porque estão entorpecidas com droga, com álcool, com seja o que for. Tem pessoas que batem porque tem alguma doença. Tem pessoas que batem porque não conseguem controlar a sua raiva. No caso dela, ela era borderline. Ela já tinha passado por 5 psicólogos, estava no 4º medicamento para controle da raiva. E por que eu a perdoei? Porque, da mesma forma, ela me fez mais bem do que mal. Eu tenho uma lembrança e um carinho maravilhoso. Minha família adorava ela e vice-versa. E quem me bateu não foi ela, foi a doença dela. É assim que eu penso. Nossa, do pensamento simplista, pô, mas você tá sendo muito... Pô, como assim? Eu te encheu de porrada e... Mas foi ela que te bateu? Pô. Ela me bateu porque ela passou por uma situação muito ruim na infância dela. Ela não tem as ferramentas, tá? Uma pessoa que não tem as ferramentas, ela não sabia da doença dela. Foi a primeira vez que ela tava fazendo um tratamento na vida dela. Nós passamos por muito estresse enquanto a gente estava juntos. Então, assim, mesma coisa, se eu tivesse tido a criação que ela teve, se eu tivesse a doença que ela tem, ou esse quadro psicológico grave, talvez eu também tivesse batido em alguém, né? Então, quem me bateu foi a doença. Não foi a menina. Ela me fez muito bem em outras coisas, aprendi muito com ela. Então eu entendo que eu fui vítima de um distúrbio psicológico. E talvez se eu fosse borderline ou se eu fosse tivesse bipolaridade, eu poderia machucar alguém. Também, assim como psicopata, comete crimes e assassinatos e não sente rancor, né? Então eu tô em paz porque eu sei que não foi ela e ela não fez por maldade, ela fez porque ela estava passando por um momento de estresse. Ela não tem as ferramentas, não tinha na época as ferramentas para poder ter o autocontrole. Assim como eu não tenho as minhas ferramentas para ansiedade, funcionam em 80% dos casos, mas em 20% eu me fodo mesmo. A ansiedade não tem cura também. Eu já agredi outras pessoas, não fisicamente, mas psicologicamente, porque eu sei ser ruim também, eu sei agredir, eu sei ser grosseiro quando a coisa foge do meu controle, eu não sou santo aqui. Por causa da minha ansiedade. Então, se a minha ansiedade agrediu outras pessoas, o borderline pode me agredir também. A perdoei, não estamos mais juntos, não quero mais ver ela na minha frente, mas tá tudo certo, eu entendi o que aconteceu. Com relação à ex-namorada do relacionamento aberto,
Eu acho que o erro foi mais meu do que dela, sabe? Eu acho que ela poderia sim, no momento em que a gente chegou pra conversar sobre namoro, a gente tava aqui em casa, tal, só que, pô, a gente tá ficando bastante, tal, pô, quem sabe se a gente fosse exclusivo, tal. Ela poderia ter falado assim, Du, eu topo namoro contigo, mas um relacionamento aberto. Teria sido muito mais honesto comigo. Mas não foi o que ela fez. Ela preferiu não falar nada. Aí depois, no momento, ela ficou muito... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso tá me sufocando. Ela deu várias indiretas. Até quando eu voltei pros meus amigos olharam assim... Porra, Edu, como é que você... Tava claro que ela queria um relacionamento aberto. Vocês falavam sobre isso antes. Ela dava vários indícios. Fui eu que não quis ver. Porque eu tava tão apaixonado. Tava meio carentão na época. Eu sou carente por natureza, mas... Tava em excesso naquele momento. E eu não vi. Eu não vi os sinais. E ela até falou pra mim assim, quando eu perguntei pra ela, por que você não falou isso no começo? Ela falou assim, porque eu sabia que eu poderia te perder. Bom, tá perdendo agora. Mas tá tudo bem. Eu confesso que no dia eu fiquei bem puto, levei uns 4 meses pra superar essa porra, mas superei. Então assim, cara, eu acho que a gente falhou na comunicação. Tá? Falhou na comunicação. E não foi... eu gerei muita expectativa nela, então acho que ela ficou com tanta expectativa do que eu prometi entregar, que ela falou assim, não, cara, não vou falar nada. Ela até falou assim, é que eu achei que com o tempo fosse passar a vontade de ficar com outras pessoas, mas não passou. Então assim, de repente ela viu em mim uma forma de passar a gostar da monogamia, mas não rolou. Enfim, fatalidades da vida, gente, tá tudo bem. Super perdoo ela, espero que ela esteja bem. E o último caso foi aquela menina que eu falei pra vocês que eu fiz a viagem, foi até o estado dela. E cara, eu a perdoei primeiro porque foi tão curto. Ela nem chegou a me conhecer pra valer, eu também não a conhecia. A gente ficou juntos porque 1 mês e meio, então não deu nem tempo da gente se entrosar. E cara, ela é uma pessoa com uma autoestima bem baixa. Eu percebi, ela tinha muita dificuldade de receber elogios. Acho que eu nunca consegui chegar pra ela e falar assim, cara, você é muito linda. Ela falou assim, nossa, obrigado. Porque, cara, gente, ela é muito linda. Aliás, todas as minhas namoradas são mulheres espetaculares, deslumbrantes e lindas. Todas elas. E ela era muito bonita, e eu falava... E, cara, a beleza dela me contagiava. Era um troço insano. Eu chegava perto dela e ficava assim... Porra, velho, que mulher maravilhosa! Eu preciso falar. Mas ela não conseguia se ver como eu a via. Só que, pô, ela teve uma infância também complicada, né? Muita gente a machucou. E eu acho que faltou um pouco de maturidade também. Não sei se é porque ela namorou pouco, porque eu namorei muito, tenho mais experiência, enfim. Mas eu acho que ela... conseguiu me cativar muito bem, mas de repente, por ser uma pessoa muito evitativa, percebeu que, nossa, a coisa tava tava se tornando muito séria. E acho que ela se assustou com uma ideia de um relacionamento à distância e preferiu recuar. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que ela sabe o que é melhor pra ela. Eu não tava feliz, né, com o relacionamento. Ela também não estava, né? Ficou bem claro isso depois. E com relação a ter me dado um presente maravilhoso, de repente foi um presente dado naquele momento que ela tava bem, tava apaixonada, mas aí ela percebeu que não ia dar conta daquele relacionamento, que era demais pra ela, preferiu recuar. E ela terminou comigo de uma maneira até um pouco agressiva, assim, ela mandou um texto que eu fiquei até meio assustado, mas ela fez o melhor que ela pôde com as ferramentas que ela tinha no momento. Eu também a machuquei em alguns momentos, eu fui grosseiro em alguns pontos, e assim, gente, com isso a gente consegue seguir com a nossa vida. Então, eu perdoei todas as 4, tô super em paz com todas elas e quero que elas sejam felizes para um cacete. Até mais felizes do que eu, sabe? Desejo realmente que elas encontrem amor, porque são 4 mulheres incríveis, criativas, poderosíssimas e todas elas extremamente românticas. Eu não fico uma pessoa que não é romântica. Então, é por isso, porque elas são tão parecidas comigo e eu também as magoei do meu jeito. Eu espero que elas me perdoem também pelos meus erros. Muito bem, gente, pra gente fechar aqui esse episódio de hoje, meu Deus, achei que ia ficar curto, achei que ia durar 20 minutos, mas até que deu uma duração bacana. Pra gente concluir aqui, eu vou dizer o seguinte pra vocês, gente. O perdão é tão raro porque ele é difícil de alcançar. É muito difícil ficar em paz com uma pessoa que nos fez mal. Mas quem consegue, na minha opinião, sobe a um novo nível de vida e de estado humano. É fácil perdoar um chefe, por exemplo, porque é só mudar de emprego. É fácil perdoar um amigo, porque o nível de abertura é muito maior pra gente poder conversar. É fácil perdoar um parente, porque ele vai estar sempre ali, né? Então, independente do que você faz, você consegue o perdão, porque, cara, família é mais fácil de dialogar, né? Eles estão sempre ali. Só que assim, perdoar um grande amor que te feriu pode parecer difícil, porque ele toca em pontos tão íntimos da gente, toca em feridas da infância, toca em feridas desculpa, eu fiquei meio confuso pelo que eu falei agora sobre família, né? Dá a impressão que não, mas na verdade, não é fácil perdoar a família.
Cara, pai a gente só tem um, mãe a gente só tem um, irmão a gente só tem um, tio a gente, às vezes só tem um. Então eu acho que fica mais fácil perder a família porque pai você só tem um, então você meio que tem uma obrigação. Mas quando se trata de relacionamentos afetivos, quando a gente dá uma intimidade que a gente não tem com nenhuma outra pessoa, intimidade sexual, intimidade afetiva, emocional, eu acho que é mais difícil de perdoar porque toca na nossa infância, toca em traumas que às vezes a gente não curou. Mas eu sempre digo, é possível, tá? Então, em nome do amor, para relembrar do Silvio Santos, para que seu próximo amor te receba livre, leve e solta, perdoe seus ex-namorados e ex-namoradas. Perdoe pelo futuro e não pelo passado apenas, tá bom? E uma frase final aqui pra gente refletir e fechar esse episódio é: a escuridão não pode sair da escuridão, só a luz pode. Repetindo, a escuridão não pode sair da escuridão, só a luz pode. Escuridão gera mais escuridão, mas gentileza gera gentileza, amor gera amor e luz gera luz. Então, seguem as pessoas com o perdão de vocês. Sejam luz, sejam perdão, sejam paz. Obrigado pela atenção, gente. Foi uma honra gravar esse episódio pra vocês. Espero que vocês compreendam a mensagem transmitida aqui hoje. Beijos!